Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Topografia, onde traremos um conteúdo específico da topografia e esperamos que este possa auxiliar vocês no entendimento do assunto. Meu nome é Antônio Fragassi e é com muita satisfação que eu desenvolvo esse vídeo para vocês. Caso goste desse vídeo, não deixe de dar o seu like, bem como se tiver dúvidas sobre o assunto específico, faça aqui o seu comentário e, na medida do possível, responderemos. Caso queira que a gente desenvolva alguma coisa específica, também deixe aqui o seu comentário que a gente vai exatamente pensar nesse assunto. Hoje vamos falar de como aplicar o fator KR nas plantas topográficas para poder desenvolver corretamente os nossos projetos básicos, transformando a nossa cartografia, que está no sistema projetivo UTM, em topografia, que é uma representação plana, desconsiderando a curvatura da Terra. E dessa forma, a gente vai poder fazer os nossos trabalhos de maneira apropriada. E por fim, nós vamos então retornar ao sistema originário, que é o sistema UTM. Então venham comigo, que eu vou mostrar como é fácil aplicar o KR nos nossos projetos. Então, nesse vídeo, nós vamos apresentar de maneira bem sucinta aí o conceito do KR, por que precisamos aplicar o KR, como aplicamos o KR nos nossos projetos e, por fim, a nossa conclusão. O que é o KR? Em vídeos anteriores, nós já apresentamos esse conceito do KR. Na verdade, o fator de correção denominado de KR, ele é um escalar utilizado para efetuar a correção de uma medida projetada, que nós chamamos de distância UTM, e uma medida real, que é aquela que se desenvolve sobre a superfície física da Terra, que é onde nós estamos pensando, onde nós estamos focando os nossos projetos efetivamente. E vice-versa. Esse fator, ele permite que você transforme um no outro e vice-versa. Então, você pode sair do sistema UTM, ir para o sistema topográfico, sair do sistema topográfico e voltar para o sistema UTM. Assim, uma medida obtida na superfície física da Terra, que é a medida real, ela pode ser facilmente convertida em uma medida UTM, aplicando a seguinte equação. Aqui nós temos a equação que também já foi apresentada em vídeos anteriores. A distância real é a distância UTM dividido pelo KR, ou a distância UTM é a distância real multiplicada pelo KR. Então, quando eu tenho UTM e quero ir para o real, eu divido pelo KR. Quando eu tenho um real e quero ir para o UTM, eu multiplico pelo KR. Então, são essas duas equações que a gente vai utilizar para poder transformar uma planta que se encontra no sistema UTM e uma planta que se encontra no sistema topográfico. São esses dois modelos básicos que nós aplicaremos nas nossas plantas. Por que precisamos aplicar o KR? Na maioria das vezes, o sistema projetivo empregado na engenharia em geral corresponde ao sistema UTM, Universal Transverso de Mercator. Esse sistema projetivo trabalha com a expressividade da Terra e projeta as feições geográficas, artificiais e naturais sobre um cilindro secante e ortogonal elipsóide de revolução, que corresponde ao modelo terrestre empregado na cartografia. Os produtos gerados a partir dessa operação, aqui denominados de cartas, mapas e plantas, apresentam deformações nas áreas e perímetros dos objetos projetados. Então nós temos aqui uma planta clássica, né, que é aquela que muitas vezes contratada no nosso dia a dia. É uma planta que está desenvolvida sobre o conceito do sistema projetivo UTM. Aqui nós temos as nossas feições levantadas em campo. Essas feições que aqui se encontram, as medidas lineares e as medidas de superfícies desses objetos estão deformadas. Então a gente precisa corrigir isso. Assim, para contornar esse efeito, emprega-se nos casos de locação e acompanhamento de obras em geral, um sistema baseado no princípio projetivo da topografia clássica. Nesse sistema, a Terra é considerada plana e as projeções das feições se dão ortogonalmente à superfície de projeção ou plano topográfico. A projeção executada na topografia clássica também promove a deformação dos objetos. Contudo, para uma região inferior a 10 km de extensão, as deformações são consideradas nulas. Então
Então aqui nós temos exatamente o princípio projetivo da topografia clássica. Nós temos nossa superfície de referência, que é a Terra real. Aqui em cima nós temos o plano topográfico. E todas as feições do mundo real são projetadas em cima do plano topográfico, tomando-se aí uma projetante ortogonal à superfície de projeção. O sistema de projeção empregado na topografia é um plano. É assim que as coisas vão funcionar. E todas as feições do mundo real serão projetadas em cima desse plano, tomando uma projetante ortogonal a essa superfície. Na topografia clássica e na representação clássica, né, das plantas topográficas, nós utilizamos o método do ponto cotado para poder exatamente caracterizar aí as elevações dos nossos pontos. As curvas de níveis também são representadas. E aí, como elas não têm elevação, a gente coloca ou escreve o valor numérico associado a ela. Quando você passa a tratar isso dentro do ambiente CAD, aí as feições já vão armazenar dentro do atributo de altura associadas a ela as elevações específicas. Como os projetos são desenvolvidos para serem implantados no mundo real, as grandezas lineares associadas aos objetos projetados têm que ser devidamente corrigidas, fazendo uso de um escalar apropriado, para que a devida relação entre o mundo projetado e o mundo real possa ser mantida. O fator KR, dessa forma, permite converter os projetos nesses dois mundos. Como aplicamos, o fator de KR nos nossos projetos? As plantas topográficas adquiridas para fazer os projetos de engenharia são planificadas segundo o conceito projetivo do sistema UTM. Assim, o nome topográfico não está associado ao método projetivo da topografia clássica, e sim ao tipo de representação devido ao grau de detalhamento. O produto em si é cartográfico e não topográfico. Deixa eu explicar melhor. As plantas topográficas que nós adquirimos para fazer projetos de engenharia, elas são todas construídas segundo o método projetivo UTM. Então, quando a gente fala assim, compra a cartografia, vamos comprar a topografia em vez de falar cartografia, porque ficou convencionado adquirir topografia para fazer projetos. Então, algumas pessoas podem associar, porque você está comprando topografia, acha que aquela planta que você está adquirindo, ela é uma planta topográfica no conceito básico, ou seja, representação de uma superfície física da Terra em cima de um plano, sem levar em consideração a curvatura da Terra. Não é isso. As cartas que nós adquirimos, ou as plantas que nós adquirimos para fazer projetos baseados no princípio projetivo UTM, elas levam em consideração a curvatura da Terra. Ela segue aquele processo. Sai da Terra, vai para o elipsóide, e do elipsóide é planificado. Para você pensar no projeto, ou para você estruturar o projeto de engenharia básico, seja água, esgoto, ou qualquer o que seja, entendeu? Você não pode fazer o teu desenho em cima daquele produto, porque você vai estar fazendo errado. Você tem que pegar aquele produto e transformar ele para a topografia clássica, que é aquele método onde você pega os elementos da superfície física da Terra e projeta em cima de um plano, desconsiderando a curvatura da Terra. Por isso que nós temos que ter esse entendimento, separar o que é topografia do que é cartografia. Aqui nós temos um exemplo clássico, de o que é a topografia que nós adquirimos. Aqui nós temos uma planta, essa planta aqui, é uma planta de parcelamento de solo. Quando você abre a planta, você vê aqui que os lotes estão bem definidos, caracterizando aqui os comprimentos dele e a área dele. Esta área que aqui se encontra, essas medidas que aqui se encontram, são grandezas reais. Por quê? Aqui no Distrito Federal, quando você entrega um projeto de parcelamento de solo para aprovação, é obrigatório que as medidas dos imóveis, os dados de frente, fundo, esquerda, direita e a área especificamente, sejam apresentadas em grandezas reais e não em grandezas UTM. Então, essa é uma obrigatoriedade de apresentação dos projetos. Então, as grandezas de superfícies lineares destacadas na figura ao lado aí, essas grandezas aqui, elas são grandezas reais e não projetadas. Isso é uma obrigatoriedade de apresentação do trabalho. No entanto, quando você vai lá no CAD e efetua a cotagem entre esse extremo e esse extremo, o que acontece? A grandeza que está escrita não é a grandeza que você está cotando. Você observa aqui que existe uma referência à dimensão de 30.183
Mas quando você cota essa grandeza, está 30.201. Ou seja, existe uma diferença aqui de 0.18. Ou seja, são 18 milímetros. Isso não é um erro do projetista. É porque a cotagem dos objetos que está apresentando, que está sendo entregue, né, ao órgão que vai analisar o projeto, está em verdadeira grandeza. Muitas pessoas acham, né, que isso é um erro do projetista. Ih, o projetista errou. Ele botou aqui a medida errada do objeto. Quando eu vou lá cotar, não está dando. Não, não é isso. Entendeu? É porque houve uma transformação daquela grandeza de CAD, que é o TM, para ser convertida em uma grandeza real e apresentar essas grandezas no projeto de parcelamento de solo. Então, você vai procurar na sua planta, tem que procurar lá dentro no carimbo alguma informação técnica, o fator do KR. Então, aqui nessa planta especificamente, ela tem aqui, ó, o KR informado. Isso é uma característica dos projetos de Brasília especificamente. É obrigatório informar o KR. Possa ser que, de repente, na região que você está trabalhando, ou a estrutura dos órgãos que você está apresentando trabalho, isso não seja uma obrigatoriedade de apresentar o fator de KR. Geralmente é obrigatório apresentar o fator kappa do sistema UTM. Só que o fator kappa do sistema UTM não é suficiente para que você transforme um dado do sistema UTM em topográfico. Você precisa do KR. Então, se você não tem o KR, ou você determina ele de forma analítica, ou você determina ele em campo, como nós mostramos em vídeos anteriores. Então, você tem que fazer a determinação do KR para transformar um dado TM em um dado topográfico. Senão você não vai conseguir fazer isso. Essa planta especificamente, ela tem o valor do KR informado. E é ele que nós vamos utilizar para poder exatamente fazer a transformação entre o sistema UTM e o sistema topográfico. Desta forma, a distância UTM observada na cotagem no CAD é igual a 30.201 e tem a sua respectiva correspondente distância topográfica, ou real, igual a 30.183. Olha só como é que nós chegamos nisso. Distância real é a distância UTM dividido pelo KR. A distância real, que nós vamos encontrar aqui, ó, pega-se a distância UTM, 30.201, divide pelo fator de KR, que está lá especificado na planta, 1.0005856. Essa divisão conduz a 30.183, que é exatamente o valor que está expresso na plotagem do documento, ou no arquivo CAD que foi enviado para análise. Por quê? A pessoa que fez o projeto, ela fez essa conta. Na verdade, ela usou o Lisp, né? Ela usou um algoritmo que roda debaixo do AutoCAD para poder exatamente determinar esse valor numérico. Você informa esse valor numérico antes de você começar a trabalhar, e aí você então calcula, né, essa cotagem já com essa correção efetiva. Então, está aqui como é que nós encontramos a partir da distância UTM, expressa no CAD, pela cotagem, né, da ferramenta de cotagem do CAD, aplicando o fator de KR, chega-se na distância real que tem que ser escrita no nosso documento. Assim, para que o projetista possa desenhar as feições de maneira correta, o mesmo deve utilizar as seguintes sequências de atividade. Primeira, receber a planta no sistema UTM, converter a planta no sistema UTM para o sistema topográfico, escalonando o desenho com o inverso do KR, executar os desenhos do projeto no sistema topográfico com as grandezas reais dos objetos, ou seja, minha via tem que ter 10 metros, então você dá um offset de duas retas ali de 10 metros. Meu lote tem 10 metros de frente por 30 de fundo. Você vai desenhar um retângulo de 10 por 30. Tudo isso agora você vai desenhar com as grandezas reais. Por quê? Porque a tua planta, ela deixou de ser UTM, ela passou a ser topográfica. Depois que você acaba de fazer o teu projeto, você retorna o desenho para o sistema UTM, escalonando o desenho com o KR que você, né, usou naquele projeto especificamente. Eu vou mostrar para vocês um vídeo fazendo isso no CAD, para que vocês possam exatamente ter essa noção bem clara, tá bom? Para que a gente possa entender como é que isso é feito, vamos mostrar aqui um exemplo prático, mais fácil de entender. Eu tenho aqui uma planta, essa aqui é uma planta UTM, se nós observarmos aqui, os dados técnicos dela é de um sistema UTM. Nós temos aqui o fator de KR informado, esse aqui é o KR dessa folha, 1.005849. E aqui eu tenho um levantamento
de topografia clássica, só que a representação dela é UTM. Os dados são UTM. E aí o projetista ele tem que fazer aqui um projeto de parcelamento do solo, onde ele vai especificar tamanho de lotes no mundo real, largura de vias no mundo real. Então como é que ele faz isso? Então a primeira coisa que tem que ser feita é transformar esse desenho em um sistema UTM, em um sistema topográfico local. E como é que isso é feito? Escalonando o meu desenho de maneira que ele vá para o sistema topográfico local. Uma das coisas que a gente costuma fazer é, primeiro, abrir todos os layers. A gente manda mostrar tudo, para que nenhum objeto fique sem selecionar. Então aqui eu tenho todas as informações que estão sendo exibidas no meu desenho. E aí eu vou fazer agora o escalonamento disso pelo inverso do KR. Lembre-se que o KR dessa folha é 1.005849. O inverso disso, 1 dividido por 1.0005849, isso é igual a 0.99455442. Esse é o fator de KR que eu tenho que aplicar. Por quê? Porque distância real é distância UTM dividido pelo fator de KR. Então é a mesma coisa que eu multiplicar esse desenho por esse valor que eu acabei de falar aí. Então eu vou pegar aqui todo o meu desenho, vou dar um scale, vou pegar um ponto que eu não perca ele. Então eu vou pegar meu canto da minha folha aqui, ó, e vou aplicar aqui o fator de KR inverso. 0.999415442. Nesse momento, todo o meu desenho ele saiu do sistema UTM e passou a ser topográfico. Então, as medidas que eu fizer aqui, elas vão ser agora o quê? Vão ser topográficas. Então, por exemplo, se eu quero fazer um lançamento de uma rua, imaginemos que o projetista ele quer jogar aqui, ó, ao longo dessa cerca. Ele quer criar aqui uma via de largura, por exemplo, de 8 metros. Ele pode vir aqui agora e dar um offset de 8 metros. Offset de 8 metros. Desse ponto para cá. E eu tenho aqui agora a minha via, que vai ser exatamente 8 metros. Agora, eu quero lançar aqui lotes de 10 por 40. Vamos imaginar. Então eu vou fazer aqui um retângulo de 10 por 40. E vou alinhar os meus lotes ao longo deste meu alinhamento aqui. E agora eu vou fazer uma sequência de lotes com esse mesmo tamanho. Evidentemente que aquele lote ali vai ficar um pouquinho maior, porque ele está a minha cerca não é perfeitamente alinhada, correta. Mas eu estou fazendo aqui, ó, uma sequência de lotes cujo valor é 10 por 40. Pronto, essa sequência de lotes aqui, ó, era 10 por 40. Se a gente for medir aqui, usando a ferramenta de dimensão, olha só, é 10 metros aqui, tá vendo? 10 metros. Se você medir esse comprimento aqui, ó, ele é 40 metros. Então nós temos aqui um lote exatamente de 10 por 40. 10 por 40 vai dar exatamente 400 metros quadrados. Agora, o que nós fizemos foi no sistema topográfico local. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso de volta para o meu sistema UTM. Então como é que a gente faz isso? O KR já está aqui especificado. Eu vou pegar o KR e vou pegar todo o meu desenho e vou dar vou escalonar de novo
no mesmo ponto base que eu tinha tomado como referência, pelo fator do KR. Agora, se a gente medir esse comprimento aqui, ó, ele já não é mais 10 metros. Essa diferença que está sendo encontrada aqui é exatamente, né, a deformação que o objeto tem do mundo real para ir para o sistema UTM. Vamos medir aqui agora, quanto que vai dar aqui agora. Olha lá. 2 centímetros, 2,3 centímetros de diferença. Então, o projetista tem que fazer isso. Ele pega o dado UTM, transforma em topográfico, faz o projeto dele no sistema topográfico e depois ele volta para o sistema UTM para poder fazer a entrega das plantas de maneira apropriada e correta. Conclusão. A transformação de plantas no sistema UTM para sistema topográfico em ambiente CAD, ela é feita aplicando uma escala todo desenho. O fator de ampliação e redução, ele é definido pelo próprio KR. Para transformar o UTM em topográfico, escalonamos o desenho pelo inverso do KR. E para transformar topográfico em UTM, escalonamos o desenho pelo valor do KR. Obrigado pela atenção de todos e espero que esse vídeo ajude nas atividades de projetos de engenharia. Espero vocês no próximo vídeo. Até breve.